E aí, turma, beleza? Vamos começar hoje nosso primeiro aplicativo em React Native, certo? Nós vamos criar uma lista de contato, ok? Que vai consumir uma API hash, certo? E a gente vai fazer uma listagem desses contatos e depois nós vamos, no clique de um desses contatos, nós vamos direcionar para uma página, para uma outra página, que é o que ocorre normalmente, né? Quando a gente tem uma lista, certo? E aí na outra página tem a opção de voltar para a nossa lista de contatos. Ok? É o primeiro aplicativo em React Native que a gente faz, certo? E nós vamos construí-lo agora. Bem, então para isso nós vamos precisar que você tenha instalado o Expo no seu computador. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo explicando como criar um ambiente de instalação, certo? Do Node para o ambiente de instalação do React Native, ok? Então vocês podem ir lá em instalação do ambiente React Native e lá vai estar tudo explicadinho, certo? Então primeiro vamos entrar aqui na nossa página Node Project, vou criar uma nova página. Ok? E agora vamos criar o nosso projeto com Expo init lista contato native, que vai ser o nosso aplicativo para React Native. Ok? Vamos aguardar um pouco. Ele vai baixar algumas coisas, certo? Aqui, ó, você tem a opção de marcar qual é o template que você vai utilizar, se vai ser com TypeScript, se você vai criar já um Navigator com tabs, a gente vai colocar o blank, ele vai pedir o nome do projeto, a gente vai colocar o mesmo nome do projeto, lista contato native, ok? Enter. Ele pergunta se você quer utilizar o Yarn para instalar de dependências. Você vai colocar yes, porque ele já vai criar o projeto instalando as dependências todas utilizando o Yarn. Então, se você não tem o Yarn instalado, instala o Yarn, ok? npm install -global Yarn, você consegue instalar ele. Pronto, o projeto foi criado. Agora ele pede para que a gente entre nessa pasta lista contato native, entrei, e execute o Yarn start, ok? Para verificar se o projeto foi rodado direitinho. Ok, o projeto foi executado. Ele gera esse QR Code, ele abre o browser. Está marcado LAN. Se você quiser utilizar ele fora da rede, você marca túnel, certo? Eu já tenho um Expo instalado aqui no meu celular. Deixa eu abrir aqui para você. Eu já tenho um Expo instalado aqui no meu celular. E eu vou apontar a minha câmera para esse QR Code. Eu marquei LAN porque meu celular está no mesmo Wi-Fi do meu computador. Ok? Então dessa forma a gente vai testar sempre o nosso aplicativo pelo celular. Mas eu vou mostrar uma segunda opção que é abrir pelo browser. Dá para ver mais ou menos aqui, né? Porque a tela toda branca, mas tem um textozinho chamado Open appjs que starts to work on your app. Ok? Então está funcionando. A segunda opção é a gente utilizar o browser, certo? Então aqui, ó, a gente aperta aqui na opção W e ele vai abrir o projeto pelo browser. Só que no browser a gente vai perceber que ele vai mostrar os nossos projetos, pelo menos esse, com algumas distorção. A imagem que a gente vai adicionar na nossa lista, ela não vai aparecer. Mas pelo menos dá para eu te mostrar mais ou menos como é que vai funcionar e depois eu mostro no celular como é que está. Pronto, e aqui mostrou no browser, certo?
a mensagenzinha Open app.js to start working on your app. Certo? Então criamos o aplicativo, já está funcionando. E em cima do que já está criado desse template, a gente vai construir agora o nosso aplicativo. Ok? Vamos encerrar aqui o servidor. Por enquanto, vamos fechar o browser. Certo? E aqui vamos digitar code espaço ponto para poder abrir o nosso projeto no Visual Code. Certo? Pronto, o projeto foi aberto. E lá no vídeo que eu te mostro, para vocês acessarem, eu explico direitinho para que serve cada projeto aqui. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer para o nosso projeto? Certo? Pronto. Aqui dentro do projeto, na raiz, nós vamos criar uma pasta chamada src. E dentro dessa pasta, nós vamos criar outra pasta chamada componente. E lógico, nessa pasta componente, a gente vai colocar todos os nossos componentes. Ok? O primeiro componente que a gente vai criar, ele vai se chamar, clica aqui em adicionar arquivo, people list.js. peoplelist.js. Então a gente vai criar um componente de lista. Esse componente de lista, a gente vai criar um outro componente de item de lista, certo? E o componente de lista vai ser alimentado pelo componente de item. Beleza? Então em breve a gente vai ver isso. Como a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente faz é importar o React from React. Certo? Depois nós vamos importar o View e o Style Sheet. Isso aqui vai vir do React Native. Ok? Próxima importação vai ser people list item from ponto barra people list item. Certo? Só que a gente ainda não criou esse arquivo nesse mesmo diretório. Então vamos criar ele. Clica aqui em componente, adicionar arquivo, people list item.js. Ele está vazio, vamos deixar ele vazio por enquanto. Ok? E vamos criar nosso componente de item de lista. Beleza? Como esse nosso componente não vai ter nenhum state para ele, certo? Então a gente vai criar esse componente como uma arrow function. Então, const people list, a gente vai criar um outro componente com states e vocês vão ver a diferença. Certo? Const people list, ok? Aí recebe o props e aqui a nossa arrow function, certo? Atribuindo para o nosso people list. Para não esquecer, a gente já coloca aqui export the full people list. Ou seja, esse componente agora pode ser importado por um outro componente. A gente vai utilizar ele em outro local. Certo? Dentro deste cara, nós vamos criar uma variável chamada peoples, certo? E essa variável peoples vai vir via props. Ok? Lembrando que isso aqui, o que a gente está fazendo é um destruct,
certo? Então, dentro do meu props, eu tenho esse cara lá dentro. Vamos criar agora também itens. Então, em peoples, que é essa variável aqui, const ponto map, ou seja, eu vou fazer um map nessa variável. Vai vir uma lista de pessoas, certo? Vamos supor 10 pessoas. E para cada uma dessas 10 pessoas, essa função map ela executa o seguinte. Eu vou colocar aqui dentro uma arrow function, uma função de callback. Então, para cada item desse peoples, ele vai executar o que essa função de callback aqui solicitar. Então, cada item de peoples eu estou chamando de people, certo? Abre e fecha. Beleza? E aqui eu vou colocar return. Ok? Return. Aí abre e fecha parêntese. E aqui eu vou colocar people list item. Eu vou criar o componente. Vou chamar o componente. Certo? Só que a gente vai criar esse componente, mas de cara eu já lhe digo que a gente vai passar para ele uma chave, que eu estou chamando de people.name, people.name.first. Certo? Daqui a pouco eu vou lhe explicar por que first. E a segunda props que a gente vai passar para esse cara, que é o primeiro. O segundo props vai ser people, certo? People. Ou seja, eu criei um prop chamado people e eu estou passando o item da lista correspondente aqui, ó, que eu estou pegando aqui, para como parâmetro. Ok? Tranquilo? Certo. Então, const itens, ok? E agora eu vou mandar retornar abre e fecha o parênteses, uma view, certo? Vou colocar um style aqui nessa view. Daqui a pouco a gente vai criar esse cara aqui, vou até deixar vazio aqui por enquanto. Certo? E dentro do meu view eu vou chamar justamente esta variável aqui, itens. Ok? Então aqui dentro dessa itens, se tiver, por exemplo, vamos supor, 10 itens, ele vai colocar 10 people lists aqui na hora que ele for renderizar. Ok? Se for 20, vai renderizar com 20 e por aí vai. Mas basta que a gente coloque itens, porque quando chamar o itens, ele vai executar essa função, e essa função ela retorna vários people list item. Ok? Para finalizar esse componente, vamos criar o nosso style desse cara aqui, certo? E a gente vai utilizar agora pela primeira vez o style sheet. O style sheet é um componente do React que possibilita que a gente estilize o nosso componente utilizando CSS, certo? Style sheet, a gente está usando esse cara porque aqui em cima a gente importou ele do React Native, tá vendo? Então perceba que nossas tags aqui dentro não são HTML no React Native, mas a gente pode utilizar Style Sheet para estilizar os nossos componentes. Então, ponto create
ok? Abre e fecha. E aqui eu posso colocar o meu CSS container. Vou botar aqui um background de cola, 2 pontos, e esse cara aqui é 2F 977. Vamos salvar. Perceba que ele fica cinzinha porque não tem ninguém utilizando ele ainda. Então vamos utilizar ele agora, ó. Temos a variável style, então vamos chamar ela aqui, ó. Style, ponto. E ele busca dentro de style quais são os CSS que está criado lá. Tem um container, ok? E estamos utilizando agora o style sheet do container. Isso aqui a gente vai colocar ele fora. Pronto. Fora está correto. Fora do people list, ok? Da mesma raiz. Style. Então, qualquer outro CSS a gente poderia ir adicionando aqui, certo? Por aí vai. Tá vendo? Parece aqui. Mas a gente só vai usar o container. E esse aqui a gente vai apagar, porque, por enquanto, componente de lista de itens, ele possui mais CSS. Style sheet. Ok? Tranquilo? Pronto. Então vamos agora para a tela People List Item. Ok? Que está vazio. Então a gente começa importando o React from React, certo? Depois a gente vai importar. Eu vou botar aqui por padrão o view, que a gente utiliza em todos os componentes, o style sheet. Na necessidade de que a gente for utilizar outros caras, a gente vai adicionando React Native, que é mais ou menos como funciona na prática. E eu vou importar aqui também um arquivo CSS, um arquivo JavaScript que a gente ainda vai criar. Lá que eu estou chamando toUpper First. Ou seja, esse cara pega uma string, ok? E coloca a primeira letra dessa string maiúscula. 2 pontos, barra, util. Certo? Então daqui a pouco a gente vai criar esse arquivozinho. Já percebeu que eu vou criar uma pasta aqui util, não é? Então a mesma coisa, esse componente ele não tem state, então a gente vai criar ele como error function. People list item, const people list item props, vamos colocar logo o export the full people list itens. Salvar. Ok? Const people recebe de props. Olha o destruct rolando aqui também. Perceba que aqui, ó, em people list, quando eu chamo people list item, eu estou passando 2 props, key e people. Eu estou fazendo destruct aqui o primeiro para pegar people. Certo? Dentro de people, a gente vai ter um título, o primeiro nome da pessoa e o último nome da pessoa.
Então, dentro de people.name, ok? Nós teremos isso daqui. Aí você vai me perguntar, como é que você sabe que vai ter essas informações? Pronto, eu vou mostrar logo a nossa API que a gente vai trabalhar. Essa API que a gente vai trabalhar handleuser.me/API, e aqui são os parâmetros. Naturalidade BR, eu só coloquei para retornar 5 resultados. Então, perceba que só vai mostrar 5. Ok? Mas para cada... Essas 5 aqui seriam meu peoples, certo? E cada um desses aqui seria meu people. E cada pessoa, no nome dela, tem título, first e last. Ok? E é que eu estou pegando aqui, people.name, graças a esse objeto aqui, JSON, que, que veio da minha API, certo? O name, ele possui esses 3 campos, objetos aqui. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. Então, return. Eu quero que retorne o seguinte. Minha lista, ela vai ter 2 views. Um de imagem e outro de texto. Um vai ter a foto do cidadão e o outro vai ter o texto com o nome do cidadão. Então vamos importar o image. Beleza? Então temos que chegar aqui. Importamos o image. Style. Vamos adicionar um style para ele daqui a pouco. E o source, que é da onde vem essa imagem. Ok? O source dele vai vir de URI, dois pontos, people.picture.thumbnail, certo? Entre chaves novamente. Por que isso? Vamos voltar para a nossa API. Porque aqui na nossa API a gente tem name, localização, coordenada, time zone, e-mail, várias coisas, mas temos também o picture aqui, ó. Thumbnail. A imagenzinha do cara. Esse cara que a gente está colocando lá. Certo? Primeiro parte, o primeira parte é a imagem e agora a gente vai colocar o texto. O texto é o nome do cidadão. Certo? A mesma coisa, vamos colocar um style aqui, que depois nós vamos incrementar esse style. Então vou colocar aqui uma chave para first. Primeiro o nome do cara vai ser a chave. Então vamos abrir e fechar aqui. Vamos colocar um acento, uma crase no início e no fim. Ok? E agora para fazer a concatenação, dólar, abre e fecha. A gente vai chamar toUpper, first,
passando como parâmetro title. Certo? Agora a gente vai chamar novamente first e agora last. Então ele vai concatenar o título, primeiro nome com o último nome. Ok? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Depois a gente volta para criar o Style Sheets e vamos criar agora na pasta Source a nossa pasta util. Ok? Dentro da nossa pasta util vamos criar nosso arquivo string.js. Certo? Então aqui na pasta string.js vamos criar a nossa função toUpper first. Ela recebe uma string, né, que no caso estava passando ali title, first e last. A variável que eu chamei foi string mesmo. Aqui é uma arrow function. E eu vou retornar, certo? O seguinte, eu vou pegar a string que recebi, pegar o primeiro caractere dela e vou fazer um toUpper case, certo? E vou concatenar ela com o resto da minha string. Slice a partir de 1. Ok? Salvo, mas ainda não está pronto para utilizar, porque eu tenho que criar agora um outro arquivo aqui dentro chamado index.js. Nesse index a gente vai exportar aquela função que a gente acabou de criar ali, export, certo? Default as to upper first, to upper first from ponto barra string. Certo? Então agora a gente volta para cá. Ok? Se a gente apagar aqui, o upper first já aparece aqui, tá vendo? Então já está valendo. Beleza? Pronto, criamos nossas duas imagens, só que a gente tem que colocar elas dentro de um componente de view. Ok? E este componente de view, a gente vai atribuir um style para ele também, que a gente vai criar aqui embaixo. Então, a const style stylesheet.create. Vou colocar aqui. O primeiro style que a gente vai criar vai ser um de
linha, line, ok? Vamos abrir e fechar este cara aqui. Primeiro style que a gente criar é de line. Então a altura dele, vamos colocar a altura da linha 60. Border bottom, o tamanho da borda embaixo vai ser 1. Border bottom color, vamos colocar PBB, vírgula, align itens, vamos alinhar os itens de forma centralizada. Vamos usar um flex aqui, um flex direction de linha. Ok, salva. Então vamos atribuir agora aqui, ó, style, que é o nome da nossa constante, ponto, line. Ok? O segundo style que a gente vai criar, vírgula, vai ser de avatar, que é a imagem que a gente vai mostrar, não é? Então, nosso avatar vai ter um aspect ratio 1, padding left, que é o espaçamento que a gente vai colocar à esquerda. Não, padding left é no outro, aqui a gente vai usar um margin left. A margem à esquerda de 10. Certo? Vamos usar um flex 1 nele. Ok? Um border radius de 50. Isso serve para deixar a nossa borda redondinha. Em vez de ficar uma imagem quadrada, nossa imagem ela vai ser redonda. E para final, ok, vamos atribuir logo ela ao nosso avatar. Então, nossa image, ele vai usar style ponto avatar. E por último, line text, que é o texto, né? Então, a font size do meu texto eu vou colocar 20. Vou colocar um padding left, que é o espaçamento à esquerda, de 20 também. E um flex de 7. Vamos salvar. Certo? Então, meu texto ele vai ter o style de ponto. Parece os três agora, line text. Ok? Tranquilo? Então, criamos aqui o nosso people list item, que utiliza essa função JavaScript, que está aqui na minha pasta util, e que ela só é utilizada porque aqui no index a gente está exportando ela. Então, se eu criar outras funções, eu vou ter que chegar aqui no index e adicionar a exportação. O meu people list, ele utiliza biomap várias people list item. Já mostramos a API que a gente está utilizando. O que a gente falta agora é consumir a API pela aplicação, ok? E chamar people list passando o resultado dessa API. E daqui para cá, people list a gente já sabe o que vai acontecer, certo? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar neste projeto o Axios. O Axios é a nossa biblioteca
que vai consumir, que ajuda a gente a consumir nossa API. --save significa que eu vou instalar o Axios somente dentro deste projeto. Ok? Então npm install axios --save. Tem para yarn também. Enter e ele vai fazer a instalação do Axios. Pronto. Terminou a instalação do Axios. Certo? Então a gente pode voltar para a nossa aplicação. Ok? Então a gente vai abrir agora o app.js. Tranquilo? Nosso app.js ele está aqui com export default function app. Por enquanto, que a gente ainda não trabalha com função, a gente vai apagar como componente como função. A gente vai apagar ele e vai criar um export default. Vai criar como class app extend react componente. Abre e fecha. Ok? Pronto. Aqui dentro nós vamos criar um construtor, já que a gente já vai utilizar agora um state. Ok? Para quem ainda não sabe o que é um state, na aula anterior de React.js eu explico o que é um state, o que é uma class component que a gente está utilizando aqui. Certo? Então, dá uma olhadinha na aula passada. Então, vamos chamar o super, já que a gente está estendendo, a gente chama o construtor, passando o props. Ok? Agora nós vamos criar o nosso state. E vamos ter somente um state chamado peoples, que vai inicializar ele como uma lista vazia. Ok? Então, o que a gente precisa fazer agora? O que a gente precisa fazer agora? A gente vai consumir a nossa API. E qual é o melhor método mais indicado para fazer esse consumo dessa API? É, como a gente já viu na aula de React.js, o método componente de monte, ou seja, na hora que eu monto o meu componente, porque eu faço essa consulta somente uma vez, certo? E para isso a gente vai usar o Axios. Primeiro a gente vem aqui, importa ele. Ó, já importou, mas eu quero importar ele com letra minúscula. Axios. Get, ok? E aqui a gente vai colocar o endereço da nossa API, que é esta aqui. Certo? Ponto. Then é o seguinte, a gente está criando aqui um promises, ok? Essa requisição é a requisição assíncrona. Então a gente não tem certeza de que ela vai ter resposta e nem quando que ela vai ter a resposta. Mas com esse then está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, quando obtiver resposta, execute essa função de callback que está aqui dentro, que a gente vai criar agora, certo? Então, response, ou seja, aqui vai ser a resposta da minha requisição, ok? Função de callback, abre e fecha parênteses. Então, aqui dentro a gente vai criar uma variável chamada, um const chamada results, que vai ser response.data. Por que results? Voltamos aqui para a nossa API. Tá vendo que a nossa API tem results, que é uma lista, tá vendo? Colchete e info, que é um objeto. Então a gente quer somente, não quer nada de info, quer somente o conteúdo de results.
Ou seja, response.data é tudo isso aqui, mas a gente quer somente o result. Jogamos aqui em result, ok? E aí depois que eu obtenho ele, eu vou setar set state. Eu vou setar o meu state peoples com results, ok? Salva, setei ele. Então a gente já sabe que quando a gente utiliza o set state, a gente está dizendo para o nosso componente que a gente tem que fazer o quê? Renderizar o nosso componente. Então a gente vai implementar uma função render e aqui a gente vai mandar retornar, sempre colocando um view. Ok? Então aqui a gente vai chamar o nosso people, maiúsculo, people list. Deixa eu ver se importou. Você percebe que ele já importa aqui. Isso aqui a gente não vai utilizar, tá vendo? A gente pode apagar. Salva. People list. Só que o nosso people list, ele recebe, ele está esperando, o nosso people list, ele está esperando um props. Tá vendo? Que é peoples. Ok? Está esperando o props peoples e a gente tem que passar esse props para ele. Peoples. Abre e fecha. Ok? Diz. E é o state, né? Que a gente acabou de setar lá no git mount. State. Diz.state.peoples. Certo? Salva. Ok? E agora a gente vai testar nossa aplicação. Depois de fazer isso tudo, a gente vai testar a nossa aplicação. Para testar, entra aqui na pasta do projeto, executa yarn start. Ok? Então o projeto foi criado. Então vamos apontar a nossa câmera. E ele vai abrir o projeto no Export. Então vamos lá. Abrindo aqui, deu um erro. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Variável text. Certo? Está dizendo que people list item não encontrou variável text. Então a gente vem aqui em people list item. Ó, não encontrou esse aqui, ó. Vamos salvar. Ok? E agora ele está atualizando. Então executando novamente, deu um novo erro. Agora na função toUpper. Vamos ver o que está acontecendo. toUpper. Index string. Aqui a gente faltou, a gente dá um export. Default. toUpper. First. Vamos salvar. Pronto. Agora sim. Apareceu. Tá vendo? Assim ficou melhor por causa da luminosidade. Tem a imagem redondinha. Ok? E o nome da pessoa. Se eu pedir para abrir pelo browser, colocar aqui, apertar W, a gente vai ver como é que ele vai abrir. Então perceba que aqui no browser ele mostra, mas ele não mostra as imagens. Ok? Mas dá para a gente ver
aparecendo também. Então essa primeira parte desse vídeo a gente vai até aqui, e na próxima parte a gente vai ver como clicar para capturar o evento do clique, ok? E tratar esse evento do clique.